Hello. Hi. Deixa eu tirar isso daqui, ajeitar um pouquinho. Hello, hello. Can you guys see me? Can you hear me? Yes. Hopefully nothing bad will happen tonight. Estão me enxergando bem? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver os comentários. Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar na visão. Acho que melhorou um pouquinho. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Hi, hi, hi. Welcome, everybody. Hoje eu vou tirar algumas duvidazinhas algumas coisinhas que perguntaram e a gente vai fazer um teste de personalidade juntos, tá bom? We're going to take a personality test together. So I want to read the questions, explain some words in English, translate some words as well. Practice the pronunciation, everything, all right? Hello, Susana. Hello, Rodrigo. Barcelos Rodrigo Dutra. Luiz. Soy? Yes. Tarciana, Josie. Welcome, welcome, welcome. Grab your notebooks, your pens or your pencils, or maybe your laptop computer. Uma coisa que eu sugiro é, se você estiver assistindo essa aula do computador, então pega o link que eu mandei no grupo ali sobre esse teste e abre ele ali, tá? Para você ir olhando e fazendo e respondendo, ok? Ou então, se você está vendo essa aula no celular, você pode fazer isso no computador, enfim. Se você quiser também, né? Senão você pode fazer outra hora. Mas aí, pelo menos, você já vai entender exatamente o vocabulário. E algumas palavras que eu separei, elas são mais básicas e outras estão no nível bem avançado mesmo, tá? Por exemplo, a gente tem os níveis A1, de A1, A2, basic levels, and then we have B1 and B2, intermediate levels, and then C1, C2, advanced levels, ok? Então, tem muitas palavras aí nesse intermediate and advanced levels, ok? B1, B2, C1, C2. Very interesting. Hi, Rosalva, Lenise, Kezia. Hello, welcome. So, let's get started, all right? Vamos lá, vamos começar. I want to share my screen with you guys. Primeiro, para responder algumas perguntinhas rapidinho que fizeram. Just a second. Here. Yes. Let me know if you guys can see everything. How are you? Minha net tá horrível, tá cortando tudo here. Oh my gosh, mas aqui também, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. O clima aqui anda tão ruim, mas tão ruim nos últimos dias, é muita chuva, é muito raio, muito trovão, então a minha internet também tá oscilando muito, uma coisa que não é nada comum. Então, se por acaso do nada ficar ruim, é uma coisa que não depende de mim, assim, infelizmente. Como é que tá para vocês aí? Vocês estão conseguindo ver tudo? Me falem. O Felipe tá falando, tá cortando o vídeo, o Luiz tá falando que a internet tá horrível. Me digam aí o que vocês estão achando. Isso que eu ainda tô com o cabo aqui da internet. Falem aí, meus amores, se vocês estão vendo bem ou não. Isso para vocês também tá cortando, né? Porque ou é a minha internet ou é de vocês. Aqui tudo ok. Yes. Ok.
Tá dando uma travada e volta. Para mim tá tudo ótimo no vídeo, aqui está ótimo. Gente, não adianta. Qualquer coisa, vocês assistem depois, porque essa aula vai ficar gravada. Vocês têm o link também, então vai ficar aqui no YouTube e depois vai para a plataforma. Então, assim que for para a plataforma, maravilha, tá lá. Mas mesmo assim, se vocês têm o link que vocês receberam no e-mail e também lá no grupo do Telegram, tá ótimo. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem aqui também pelo YouTube, tá? Eu atualizei a página e ficou melhor, talvez tenha que fazer isso mesmo. Tá, vamos lá. Okay, so the first question was, Ellie, what's the difference between look after and take after? So we have after here and after here. What does after mean? After means depois, but it depends on the situation. If you're saying look after, this is a phrasal verb. Esse é um verbo frasal. A gente acaba mudando o significado das palavras quando elas estão isoladas. Então, look é olhar e after é depois, né? But look after means to take care of someone or something, or be in charge of something. Então, look after é basicamente a mesma coisa que take care, que é cuidar. Look after or take care of. All right? So, would you look after my dog? Então, você cuidaria do meu cachorro? Or, would you take care of my dog? Look after and take care of someone, okay? Now, take after. Take é aquele tipo de verbo que, né, it has several meanings, different meanings. And after, like I said, after means depois, but of course, depending on the situation, it can have a different meaning. But take after, these two words together mean to be like or to look like another family member or part of the family. Então, take after é, mais uma vez, be like or to be like or look like. So we're talking about appearance and personality, okay? So to be like or to look like another family member. So for example, I can say, most of my children take after my husband. Most of my children. So let's imagine I have 5 children. Okay, my husband and I have 5 children. So when I'm saying most of my children, eu tô falando que a maioria dos meus filhos, né, puxaram o meu marido, puxaram a ele. Tipo, ou eles são parecidos, né, fisicamente, ou com relação à personalidade. So maybe 3 of my children take after my husband, and 2 of them take after me. But of course, I don't have 5 children, all right? I'm just using my imagination here. I have only 1 child, and his name is Nicholas. Oh, and Cookie, of course. Yeah, Cookie. Okay, guys? So far, so good? Até agora, tudo bem? Vou continuar. If you have any questions, please let me know. Assim que eu puder, daí eu olho aqui de novo os comentários, tá? Vou voltar aqui para vocês verem bem direitinho. Tá, a outra pergunta, ou talvez uma dúvida, yes, no questions and WH questions. Como é que eu vou saber que eu tenho que responder sim ou não, ou... This is very simple, actually. So, for example, if I start my question with a helping verb or an auxiliary verb, and what is a helping verb? I'm going to give you some examples. So, is, are, let me see here, do, does, did, would. Então, quando eu começo uma pergunta,
Assim, usando esses verbos auxiliares, né? We can say is, are, do, does, did, would, or, I don't know, have, can, could. São muitos verbos auxiliares. E a gente vai iniciar uma pergunta com eles. Então, vamos ver aqui, quero que vocês façam. Uma pergunta usando o is e que se encaixaria numa resposta que você tem que dizer sim ou não, ok? Vamos ver vocês aí. Opa. Sorry. So far, so good. Yes, great. So you guys, you can make a sentence. You can create one sentence using is in the beginning. What do you think? Say something, I'm giving up on you. Is what? I'm sorry, but I couldn't get to you. Vocês podem escrever aí nos comentários. A question with is. Another one with are. Another one with do, does, did, would. Is your father a doctor? Great, yes. Is your father a doctor? Is your father a doctor? Aí, normalmente, a entonação vai para cima no final. Is your father a doctor? Yes, he is. Or, no, he isn't. Okay? Is Jessica happy? Is John crying? Yes, he is. No, he isn't. Or maybe you can say, I don't know. I don't think so. No. Claro, você não precisa sempre responder sim ou não, né? Is the weather cold today? Yes. Or you can also say, is it cold today? Correct. Yes, it is. Let me see another example here. Is your dog beautiful? Daí a gente não repete o is de novo, tá? Então é, is your dog beautiful? Because it's a question. Se fosse afirmativa, seria your dog is beautiful. Question, is your dog beautiful? Mas tá certo. I can say, yes, she is. She, because I love Cookie and I know Cookie is a female dog. So that's why I can say she instead of it, okay? But yeah, good example. Let me see here. Does she have some pets? Agora já usaram does, né? Daí a gente não usa o verbo to be. So, does she have? Correct. Ela tem. Does she have any pets? Então, eu usaria o any in interrogative sentences, okay? When you're asking a question. Do you have any brothers or sisters? Do you have any pets? Okay? But here's she. So, does she have any pets? Ela tem animais de estimação? Another example, is he sick or is he? Is he sick or is he? Pode pronunciar o H ou não. Great. So, no, he isn't. He's okay. He's fine. Super healthy. Another example with did. Now, a question in the past. Very good, Gabriela. Did you have dinner? No A, no N. Did you have dinner? Did you have lunch? Did you have breakfast? Now, what about the word snack, Ellie? When we eat something in the afternoon, like 4 p.m., 4 o'clock in the afternoon, or 3 o'clock in the afternoon, then you need to use a. So, did you have a snack? But lunch, dinner, and breakfast, no A, no N, okay?
Só se você quiser dizer assim, ó, did you have I had a delicious breakfast in the morning. Aí você pode usar o a, né, nesse caso, está sendo bem específico, mas quando é só breakfast, lunch and dinner, não tem nada antes. But yes, great example in the past. Another one, is she happy? Great. Is she happy? That's a yes or no question. Are you married? Great. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. But I would love to be married. I would love to find someone special. Are you American? Great job. Yes, American. Do you have a child or do you have any children? Now, children is, this word is in the plural. So children, many children. So that's why you cannot say a children. Okay, so you can say, do you have a child? Child is singular. Or do you have any children? Or do you have any kids? Kids, kids, children, same thing. Okay, now, how would you like your coffee? That's a little bit different. It's not a yes or no question. It's not. Daí você está acrescentando alguma coisa, né? Então, how would you like your coffee? Como que você gostaria do seu café? Aí você vai responder yes, no, Você vai falar black, no sugar, please, with cream, né? E assim você vai dizendo. Let me see here. Does she have a good job? Does she have? Very good. Yes, she does. No, she doesn't. And of course, if you don't know, you can say, I have no idea. Ask her. Why don't you ask her? Por que você não pergunta para ela, né? Olá, finalmente estou aqui. Yes, wonderful. Let me see another example here, Kezia. Does he study every day? Great. Now, if you ask, how often does he study? Aí você não está fazendo uma pergunta que exige uma resposta sim ou não. Está asking for more information. Está pedindo mais informação. Então, how often does he study? Era só essa dúvida que surgiu aí, e aí a gente resolveu esclarecer aqui, tá? Would you like a cup of coffee? Great example. Yes, I would. Please. Or, oh, no, thanks. No, I wouldn't. Or, no, I'm good. No, I'm fine. Olha só, são respostas também quando alguém te oferece, when someone offers you something, and you are okay, you don't want anything, so you can say, no, I'm good. No, I'm fine. Né? Nem sempre o I'm good e I'm fine é uma resposta de how are you, ok? How would you like your coffee? Hot, very hot, yes. Would you like a cup of coffee or would you like a cup of tea, right? Let me see another one here. Would you like to travel on vacation? Ah, yes, of course. Where would you like to go? Now I'm asking for more information, okay? And then you need to be more specific. So, would you like to travel to go on vacation? Yes, I would. Really? Where would you like to go? Oh, I would like to go to, I don't know, I would like to go to Japan, China, India. Would you like a cup of Thai? A tea? Would you like a cup of tea? Tea. Thai. Olha só, você acabou, acho que sem querer, colocando uma palavra diferente, mas que existe, que é gravata, né? Thai. But the pronunciation is different. Meaning and pronunciation. So I would love to go to, let me see where. I would love to go to Australia or maybe New Zealand. What about you guys?
What are you good at? Olha só, tá colocando you, né? Porque tem o mesmo som de you, numa escrita bem informal, tá, gente? I'm good at, let me see. I don't know. I'm very good at listening. Yes, I'm a good listener. Another yes or no question. Are you afraid of spiders? Plural. Are you afraid of spiders? Are you afraid of dogs? Are you afraid of cats? Are you afraid of clowns? Are you afraid of heights? Are you afraid of the dark? Aí é uma coisa bem específica, né? Não vai ser darks, é the dark. All right. Então, é isso, ok? Oh, Louisa said she would like to go to New York. Oh, New York is amazing. I have no words to describe how much I love that place. Ok, great. Outra dúvida que eu não entendi muito bem foi com relação a essas palavrinhas aqui, ó. Will, you, não sei se é isso, mas tudo bem. This helping verb here, and you can also say that this is a modal verb. The pronunciation is something like this. Will. Mais ou menos isso, tá? Will. E a gente vai usar para frases no futuro, né? So we have here you. And then, of course, you can say you will. And then a verb que você quer colocar no futuro, né? So, for example, I can say you will speak English fluently. Opa, botei só um peak. No, speak. You will speak English fluently. Então, você vai falar, você falará, ok? Agora, se a gente usar essa contraction, a pronúncia pode ser you'll or you'll. You'll. Depende. É muito ruim escrever isso aqui. Mas eu vou mostrar aqui para vocês no meu rosto, de repente fica mais claro, tá? So, you'll or you'll. You'll, que a gente segue esse som do you mais o L, né? Os dois L's. You'll, ou de uma forma mais reduzida ainda, que é o you'll. Ao invés de you'll. You'll like it. You will like it. Então, você vai gostar. You will like it or you'll like it. You'll like it. What are you interested in? Olha só, interested, adjectives ending in ed. Então, os adjetivos que terminam com ed, they describe how a person feels. So, I'm interested in English. Why? Because I think English is interesting. So, adjectives ending in ing, então os adjetivos que terminam com ing, eles fazem a gente se sentir de alguma maneira. Ok? So, English is interesting. Therefore, I think I am interested in English. So, the question is, what are you interested in? I'm interested in, and you are also asking for more information. Let me see here. How do you say chá in English? Me confundi. Chá com gravata. That's okay, Luiz. Tea. T-E-A. Okay? Can you guys help me? Guys, com U daí, né? G-U-Y-S. Can you guys help me? Yes, we can. Uma pergunta com will you existe? Yes, of course, yes. É o mesmo caso dos outros, tá? Deixa eu aumentar aqui. So you'll see. You'll see, você vai ver. You'll see, a forma mais
comprida, como eu posso dizer, não tão reduzida, e depois a mesma, só que você pode reduzir mais ainda esse som para you'll see, yo, ao invés de you'll see, you'll see. And a question with will. Vamos lá, vou deixar para vocês fazerem aí. Faça uma pergunta aí com will. I love you, baby. Na, 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 na. But that's a good question, Rodrigo. Uma pergunta com will you existe? Yes, com will I, will you, will he, will she, will it, will we, will they? Sim. E aí o verbo. Vamos ver se vocês vão fazer. Chá é tea, yes. Vocês podem fazer uma pergunta agora pedindo mais informação. Então, vocês podem usar why, what, where, when, ok? Or maybe a yes or no question. Information question or yes or no question. Para mim tem um certo delay. Então, por isso que... Mas vocês estão fazendo aí a perguntinha? Por exemplo, ó. Deixa eu botar aqui. Você... Will you have dinner? Só inventando uma coisa, né? Will you have dinner tonight? Tá? Enfim, eu não sei, não faço ideia se você vai jantar ou não hoje à noite. Então, é will you have dinner tonight? Answer, yes. Yes, I will. Or, no, I won't. Won't, que é a mesma coisa que will not. Mas aí eu acho que fica no, I will not. No, I will not. É muito assim, enfático, né? So, yes, I will, or no, I won't. Ok? Bom. Will you go to the beach? Yes. Will you go to the party? That's right. Will you have dinner? Daí, quando a gente vai falar tomar café da manhã, almoçar, lanchar ou jantar, we need to use the verb have or eat. But let's use have. So, will you have breakfast tomorrow? Will you have lunch? Will you have a snack? Will you have dinner? Have lunch, have dinner, okay? Will you visit your parents on the weekend? Or this weekend? Or next weekend? Will you go to the beach? Yes. Will you marry me? That's right. Will you marry me? It means, do you want to be my wife? Or would you like to be my wife? Okay, Lou, yes. Have you seen that movie? Great, using present perfect. Good job. Ok, vamos continuar então, né? All right. So our personality test. Já coloquei a explicação de algumas coisas que eu acho que vocês podem me perguntar. Vocês estão com o personality test aberto aí? Eu vou abrir aqui porque eu tive que fechar o meu computador. Deixa eu ver. Personality test. I think it's the first one. Free personality test. 16 personalities. Esse daqui mesmo. So I'm going to share my screen with you guys. And let's do this. Yes, that's great. Vocês podem ir fazendo também, tá?
Querem que eu coloque o site aqui? Ó, vou botar aqui nos comentários. Aí vocês podem... Apesar de que eu acho que aí vocês vão sair da aula, né? Não sei. It's here. You can type personality test or 16 personalities or personality test, 16 personalities, whatever. Ok? Vamos lá, então. Vamos começar. Let me share my screen. Just a minute. Yes. Great. Estão conseguindo ver direitinho? Que é isso que importa, tá? Ok. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Mas eu realmente acho que não consigo aumentar mais que isso. Acho que esse é o máximo. Deem uma olhadinha aí e vejam se vocês estão conseguindo ver. Tá dando para ver direitinho? Yes? Okay. Great. Bianca. Hello, Bianca. How are you, sweetie? So let's jump right into it, right? Are you ready? Okay. So let's do this. Let me see here. So free personality test. It's fast and easy, so it takes less than 12 minutes. Be yourself, seja você mesmo. Answer honestly, even if you don't like the answer. Então, seja você mesmo, responda honestamente, mesmo que você não goste da resposta. But be honest, be yourself, okay? Complete it all. Try not to leave any neutral answers. Então, assim, tipo, complete tudo. Não deixe respostas neutras. So, what is a neutral answer, Ellie? This thing here, right in the middle, is a neutral answer. You have no opinion. Like, I don't know what to say. No, don't do that. Try to say, I kind of agree. Eu meio que concordo. I agree. Eu concordo. And I agree 100%. I couldn't agree more. Então, tipo, você concorda 100%. And here we have kind of disagree, meio que discordo, disagree, discordo, totally disagree, discordo totalmente, tá? Quando você daí tem concorda totalmente, discorda totalmente. Então, vamos lá. The first question is, you enjoy vibrant social events with lots of people. Repeat, guys. You enjoy vibrant social events with lots of people. So you like vibrant social events with lots of people. Então você gosta, você curte eventos sociais vibrantes, né? Cheios de energia, com um monte de gente, with lots of people. Ellie, can I say a lot of people instead of lots of people? Yes, you can. Então, você pode dizer, ao invés de lots of people, a lot of people. Aí você usa o a aqui antes, tá? A lot of, sem o S. Or lots of people. Claro, isso sempre pro plural, tá? Muitas pessoas. Lots of kids. Muitas crianças. A lot of kids. Muitas crianças. Eu posso dizer também many. Yes, you can. So you enjoy vibrant social events with many people. Pode ser também. Apesar de que a lot of people and lots of people é muito mais usado, tá? Vocês preferem já ir respondendo? Querem que eu dê as minhas respostas? Would you like to see my answers?
Let me know. I don't know. Bom, vamos ver se vocês vão ter a mesma opinião que eu. So you enjoy vibrant social events with lots of people. Let me see. I agree. Yeah. Another sentence. You often spend time exploring unrealistic yet intriguing ideas. I love this sentence. So you frequently spend time exploring unrealistic yet intriguing ideas. Então, você frequentemente passa tempo explorando ideias que não são realistas, porém são intrigantes. É assim que a gente pode falar em português. Intriguing. So, intriguing is an adjective and it means very interesting, unusual, or I don't know, something mysterious, but very interesting, okay? Intriguing. So you have an intriguing personality, for example, right? Você tem uma personalidade que me intriga. E unrealistic is the opposite of realistic. Esse yet, a gente pode usar de várias maneiras. Aqui é uma que significa porém. Porém, né, apesar de tal coisa, né, você, enfim, meio que uma ideia meio que oposta. Então, you often spend time exploring unrealistic yet intriguing ideas. Ok? Deixa eu ver se isso se cabe para mim. You often spend time exploring. I kind of agree. Your travel plans are more likely to look like a rough list of ideas than a detailed itinerary. Olha só. Your travel plans are more likely to look like a rough. Essa palavrinha aqui, né, bem interessante, rough, som de F no final. So your travel plans are more likely to look like a rough list of ideas than a detailed itinerary. Então, o que está dizendo aqui de uma maneira assim bem resumida? Que os seus planos de viagem, eles são mais parecidos com uma lista meio tipo mal feita, né? Mal feita, que não tem como traduzir isso de uma lista grosseira de ideias, mais parecido com isso do que um itinerário bem detalhado, ok? So your travel plans are more likely to look like a rough list of ideas than a detailed itinerary. And oh my gosh, I totally agree. I never organize my things, and it's terrible. The other sentence is, you often think about what you should have said in a conversation long after it has taken place. So let's see one more time. You often think about what you should have said in a conversation long after it has taken place. Então, significa o quê? Que você frequentemente pensa no que você deveria ter dito em uma conversa muito tempo depois de ter acontecido. Olha só. So you often think about what you should have said in a conversation long after it has taken place. So do you totally agree? Agree? Kind of agree? You don't know what to say? Kind of disagree? Meio que discorda, disagree, or totally disagree. I kind of agree, right? If your friend is sad about something, your first instinct is to support them emotionally, not try to solve their problem. One more time.
If your friend is sad about something, your first instinct is to support them emotionally, not try to solve their problem. Então, se o seu amigo está triste com alguma coisa, o seu instinto, o seu primeiro instinto é apoiá-los emocionalmente e não tentar resolver os problemas deles, né? So, if your friend is sad about, que você junta tudo, tá? If your friend is, vamos juntando tudo. If your friend is sad about. Olha aqui, gente, coisa louca, né? O F a gente junta com your. So, if your, repeat, if your friend is. Só que esse S aqui do is, ele meio que se mistura com S de sad. Então fica friend is sad. If your friend is sad. If your friend is sad about something. Your first instinct is to support them emotionally. Repeat, emotionally. Not try to solve their problem. So, yes, I totally agree. That's me. People can rarely upset you. Então, as pessoas raramente conseguem te magoar, te deixar chateado. Upset. Quando a gente está falando o verbo, né, upset, the stress syllable is here, okay? So you need to stress the second syllable, upset. Now, if you are using this word as an adjective, then you need to stress the first syllable, upset. Verb, upset, ok? É uma diferença bem, assim, sutil, mas ela existe. Então, people can rarely upset you. Rarely, no. I kind of disagree. Deixa eu dar uma olhadinha aí em vocês. Spend time, waste time, instigante, exatamente. Eu falei intrigante? Não sei se existe, mas tudo bem. Spend time é passar o tempo. E waste time é desperdiçar tempo. Então, assim, é diferente. When you say, I would like to spend more time with my family. Então, estou falando que eu gostaria de passar mais tempo com a minha família. And you cannot say, oh, I would like to waste time with my family. Não, porque ela está desperdiçando tempo, perdendo o seu tempo mesmo, né? Então, tem uma ideia mais negativa. So, spend time, passar um tempo, maybe doing something positive with people you love, and waste time is kind of negative, ok? Vamos lá, continuando então. Next. Será que vocês estão respondendo parecido comigo? You often rely on other people to be the ones to start a conversation and keep it going. Again, you can say often or often. Okay? So you often rely on other people. Então, você frequentemente rely on other people to be the ones to start. Meio que depositam nas outras pessoas ou deixam para as outras pessoas para que elas comecem uma conversa e elas mantenham a conversa fluindo, né? So you often rely on other people to be the ones to start a conversation. Start a conversation and keep it going. Né? Então, começar a conversa e continuar ela, né?
Então, você deixa isso na mão de outras pessoas, because you don't do that. You often rely on other people to be the ones to start a conversation and keep it going. Let me see. My answer would be, you often, oh my gosh, I don't know. I kind of disagree. Yeah, because I'm a talkative person. I like to talk. If you have to temporarily put your plans on hold, you make sure it's your top priority to get back on track as soon as possible. ASAP, as soon as possible. So if you have to temporarily put your plans on hold, esse on hold quer dizer que você tem que deixar em segundo plano, deixar os seus planos ali esperando porque tem algo mais importante acontecendo. Então, se você tiver que deixar os seus planos de lado temporariamente, you make sure it's your top priority to get back on track. Então, você se certifica de que vai ser a sua prioridade mais importante quando você conseguir voltar nos trilhos, né, na sua rotina normal, o mais rápido possível, as soon as possible. So I agree. I agree. You rarely worry if you made a good impression on someone you met. You rarely worry if you made a good impression. You rarely worry if you made a good impression on someone you met. Olha só, né? A gente meio que junta as coisas. You rarely worry if you made a good impression on someone you met. Então, você raramente se preocupa se você causou uma boa impressão em alguém que você conheceu. And yeah, I totally agree. I rarely worry about that. Actually, never. It would be a challenge for you to spend the whole weekend all by yourself without feeling bored. Without feeling. Então, depois dessa palavra with or without, if you want to use a verb, you need to use this verb with ing, ok? Então, sem se sentir como entediado, bored. Vem do verbo bore, que é entediar alguém. And how do you feel? Bored. Why? I don't know. Maybe because your weekend is boring. So that's why you feel bored. Okay? So it would be, seria, a challenge for you, desafio para você, to spend the whole weekend, the entire weekend, Saturday, Sunday, the whole, repeat, whole weekend, all by yourself. Significa alone. All by myself, don't wanna be alone, just you and yourself, you and the mosquitoes, you and the cockroaches, without feeling bored. Deixa eu ver então se seria um desafio para mim passar o final de semana inteiro sozinho sem me sentir entediada. Seria um desafio? Não. I totally disagree. I like being by myself. I love my own company. You are more of a detail-oriented than a big picture person. So a detail-oriented than a big picture person. O que é isso? Esse detail-oriented é uma pessoa que a personalidade dela é detalhista. Ela adora ver os pequenos detalhes. E big picture é quando você vê a coisa como um todo,
né? Então, you are more of a detail-oriented than a big picture person. Então, você é mais detalhista do que uma pessoa que vê as coisas mais... Como é que se fala isso em português? A big picture. Que vê as coisas mais de uma maneira não tão detalhada. I kind of... I don't know. You are more of a detail-oriented... I agree. You are very affectionate with people you care about. You are very affectionate. Repeat, affectionate. You are very affectionate with people you care about. Então, você é muito carinhoso, né, atencioso com as pessoas que você se importa, que você gosta. Yes, I totally agree. That's me. Okay, next. Nossa, desse jeito a gente vai demorar 50 mil anos, né? Mas vocês estão aqui acompanhando? Ai, tudo bem? Por cima, geral, exatamente. Isso aí, Luísa, Suzana, yes, thank you so much. Voltando então aqui. You have a careful and methodical approach to life. You have a careful and methodical approach to life. Então, qual é a sua abordagem com relação a como você aborda a vida? De uma maneira cuidadosa e metódica, right? Então, é assim que você é, careful, methodical approach to life. I kind of disagree. You are still bothered by the mistakes you made a long time ago. You are still bothered by the mistakes you made a long time ago. Então, você ainda se sente incomodado pelos erros que você cometeu há muito tempo, né? Ou então, muito tempo atrás. Isso ainda te incomoda. You are still bothered by the mistakes you made a long time ago. Oh my gosh, I totally disagree. At parties and similar events, you can mostly be found farther away from the action. One more time. At parties and similar events, you can mostly be found farther away from the action. Então, em festas e eventos similares, você vai ser mais encontrado. Onde que você vai ficar mais? Bem longe da ação, ou seja, da bagunça. Então, em festas e eventos parecidos com festas, você será mais visto, afastado da ação e mais no quietinho ali, tá? Oh my gosh, it depends on the party and the event, but I kind of disagree, you know. Yeah. You often find it difficult to relate to people who let their emotions guide them. You often find it difficult to relate to people who let their emotions guide them. Então, você frequentemente acha difícil você se relacionar com pessoas que deixam as emoções as guiarem, né? Então, elas são mais guiadas pela emoção. You are more rational and maybe this person or that person is more emotional and you are more rational. So you often find it difficult. No, I disagree. Yeah. When looking for a movie to watch, you can spend ages browsing the catalog. Oh my gosh, that's so me. So when looking for a movie to watch, quando está procurando filme para assistir, you can spend ages. That's an expression, of course. So you can spend a lot of time, a long time browsing the catalog. Então, você pode passar muito tempo, tipo, décadas, procurando no catálogo. I kind of agree. That's me.
You can stay calm under a lot of pressure. You can stay calm under a lot of pressure. You can stay calm under a lot of pressure. I agree. Yes, I can. Repeat, guys. Pressure, pressure. Let's see. When in a group of people you do not know. No, again. Vamos lá, de novo. When in a group of people you do not know. É que eu normalmente não falo assim, né? Eu falaria. When you are in a group of people you don't know, you have no problem jumping right into their conversation. So when in a group of people you do not know, you have no problem jumping right into, repeat, right into their conversation. Então, quando você se vê num grupo de pessoas que você não conhece, não tem problema para você, não tem problema nenhum em já entrar de cara na conversa deles. Para mim, assim, tipo, para mim isso, I disagree, I'm kind of shy, so if I don't know the people, it's kind of hard for me. When you sleep, your dreams tend to be bizarre and fantastical. So when you sleep, your dreams tend to be, olha só, tend to be, não preciso pronunciar esse D aqui. Então, tend to be bizarre, bizarre and fantastical. Bizarre and fantastical. Então, quando você dorme, os seus sonhos tendem a ser bizarros e fantásticos, tipo, uma coisa bizarra mesmo, né? I don't know. I would give a neutral answer, but I don't want to do that, so I'm gonna say that I kind of disagree. In your opinion, it is sometimes okay to step on others to get ahead in life. Again, in your opinion, it is okay, or it's sometimes okay to step on others to get ahead in life. Então, na sua opinião, tá tudo bem, às vezes, pisar nos outros para seguir em frente na vida, ou para se dar bem em alguma coisa. So, do you agree? Totally agree? Agree? Kind of agree? You don't know what to say? Kind of disagree? Disagree? Or totally disagree? I totally disagree. I don't do that. You are dedicated and focused on your goals. Olha só que legal isso aqui, ó. Focus, focus. Focus, que é focar, né? The past of focus is focused. Focused. And when you focus on something. Here, on your goals. Nas suas metas. On your goals. So you are dedicated and focused on your goals. Only rarely getting sidetracked. Oh my gosh, Ellie, what does sidetracked mean in this situation here? It means distracted. Distracted. Então, você é dedicado e focado nas suas metas e somente raramente se distrai, acaba se distraindo. Only rarely getting sidetracked. Sidetracked. Okay? My gosh. I kind of agree. I am dedicated and focused, but I get sidetracked often. I have to be honest with you guys. If you make a mistake, you tend to start doubting yourself, your abilities, or your knowledge. So if you make a mistake, se você comete erro, what do? You tend to start. Você tende a começar, você começa a duvidar de você mesmo. Tem essa tendência. You tend to start doubting. So see, the B is silent, okay? Doubt,
dúvida, doubting, duvidar. After the verb start, you can say to doubt or doubting. So, for example, if I want to say, eu comecei a ensinar inglês. Tem duas maneiras. I started to teach or I started teaching. Significa a mesma coisa. Então, isso acontece depois do verbo start, se você for usar um outro verbo, tá? Deixa eu aumentar aqui. Ok. So, if you make a mistake, e aqui, ó, reparem que mistake, a gente sempre vai usar make a mistake, tá? É meio que uma estrutura formada. You tend to start doubting. Por que aqui tá start doubting? Porque a gente já usou tend to. Então, vai ficar muito to. Imagina, you tend to start to doubt yourself. É muito to. Então, se a gente tem a opção de usar, depois do start, um verbo com ing, ok, perfect. Então, quando você comete um erro, você tende a começar a duvidar de você mesmo, your abilities, as suas habilidades, or your knowledge, ou do seu conhecimento, tudo que você aprendeu, né? This happens to me, I have to be honest with you guys, so I kind of agree, I do that. When at a social event, you rarely try to introduce yourself to new people and mostly talk to the ones you already know. Again, when at a social event, you rarely try to introduce yourself to new people and mostly talk to the ones you already know. Então, quando você está num evento, né, social, você raramente tenta se apresentar para pessoas novas e na maioria das vezes você conversa com aquelas pessoas que você já conhece. E isso sou eu. I agree. I rarely try to introduce myself and mostly talk to the ones I already know. So, yes, I totally agree. Continuing, you usually lose interest in a discussion when it gets philosophical. Então, você geralmente perde interesse numa discussão quando a conversa começa a ficar muito filosófica, né? Philosophical. Usually lose interest in a discussion when it gets philosophical. No, I totally disagree. I like discussions and conversations. I like everything. You would never let yourself cry in front of others. You would never let yourself cry in front of others. Oh my gosh, I totally disagree. I cry all the time by myself in front of people, and you know that, right? You feel more drawn to places with a bustling and busy atmosphere than to more quiet and intimate ones. Olha só, aqui tem palavras interessantes, ó. You feel more drawn to places, more attracted to places, with a bustling. Aqui, ó, the T is silent. Bustling. Bustling means bustling, like a lot of people. When there are a lot of people, okay? Let me see here. So you feel more drawn, attracted to places with a bustling and busy atmosphere. Então, você se sente mais atraído a lugares com uma atmosfera mais agitada e cheia de pessoas, né? Bustling. Then to more quiet and intimate ones. More quiet and intimate ones.
Então, se sente mais atraído pela bagunça, lugares agitados, do que lugares mais quietos e mais íntimos. I disagree. You like discussing different views and theories on what the world could look like in the future. You like discussing different views and theories on what the world could look like in the future. Então, você gosta de discutir opiniões diferentes, visões diferentes e teorias diferentes de como o mundo poderia ficar e parecer no mundo, ou pode ficar, né? Como que o mundo vai ficar no futuro. Você gosta? Yes, I totally agree. I like that. When it comes to making life-changing choices, you mostly listen to your heart rather than your head. So when it comes to making, então, quando se trata de fazer mudanças na vida, então, when it comes to, isso é uma estrutura pronta, é quando se trata de. Então, se eu quiser falar assim, quando se trata de aprender idiomas, vai ser when it comes to learning languages. Então, é essa estrutura, when it comes to, e aí um verbo com ing. Se você quiser usar um verbo, né? Então, when it comes to learning English. Mas só quero falar assim, quando a gente está falando sobre o inglês, quando se trata do inglês, when it comes to English, não tem verbo, né? Mas se for usar um verbo, tem que ser com ing. So, when it comes to making life-changing choices, então, quando se trata de fazer mudanças que realmente alteram a nossa vida, you mostly listen to your heart rather than your head. Ellie, mas o que é esse rather than? Ele basicamente significa instead of, ao invés de, tá? Então, você escuta muito mais o seu coração ao invés do que a sua cabeça. Rodrigo, o que foi? Eu tô em aula. É isso. Ok. Sorry. That's okay. Ai, gente, desculpa. Rodrigo interrompendo aqui a live, como assim? Oh my gosh. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, com relação à mudança de vida, você escuta mais seu coração do que a sua cabeça, do que a razão, né? Rather than, instead of. No, I am a rational person, but I'm also emotional, so I don't know what to say. Kind of agree. You cannot imagine yourself dedicating your life to the study of something that you cannot see, touch, or experience. Again, you cannot imagine, or you can say you can't imagine. You cannot or you can't. You cannot imagine yourself dedicating your life to the study of something that you cannot see, touch, or experience. Você não consegue imaginar você mesmo se dedicando a sua vida ao estudo de algo que você não consegue ver, tocar ou viver, né, aquilo. Então, I kind of disagree. Yeah. Let's see. You usually prefer to get your revenge rather than forgive. Oh my gosh, that's terrible. Usually prefer to get your revenge rather than forgive. So you prefer revenge over forgiveness. Então, você prefere se vingar do que perdoar. No, I totally disagree. That's not me. You often make decisions on a whim, on impulse. You don't think about your decisions. You make spontaneous decisions. Então, isso significa on a whim.
tá? Então, você frequentemente toma decisões, assim, tipo, rápidas, na hora, espontâneas, por impulso. On a whim. On a whim. Often. Isso aqui é importante. Frequentemente. Often. Yeah. I agree. The time you spend by yourself often ends up being more interesting and satisfying than the time you spend with other people. One more time. The time you spend by yourself, ou seja, com você mesmo, né? Sozinho, alone, often ends up being. Então, depois desse end up, que é um phrasal verb, né? Se você for usar um outro verbo, you need to add ing to this verb, okay? So, he ended up living in Canada. Então, as coisas levaram àquele fim, né? Então, o tempo que você passa sozinho, frequentemente, acaba, como se fosse assim. Ele acabou comendo todo, não sei o quê. É assim. So, ends up being more interesting, mais interessante, and satisfying, mais satisfatório, than the time you spend with other people, do que o tempo que você passa com outras pessoas. I disagree. I love people. You often put special effort into interpreting the real meaning or the message of a song or a movie. Again, you often put special effort into interpreting, ou seja, você frequentemente coloca um esforço especial em interpretar the real meaning, o verdadeiro significado, or the message, ou mensagem, message of a song or a movie, em uma canção ou de um filme. Então, você procura saber interpretar músicas e filmes. Yes, I totally agree. I do that all the time. You always know exactly what you want. Repeat, exactly. Exactly. Bem diferente como é escrito, né? So you always know exactly what you want. Você sempre sabe exatamente o que você quer. Exatamente. Exactly. Yeah. Okay. I agree. You rarely think back. Então, esse think back é quando você lembra, está pensando sobre o passado. Então, you rarely think back on the choices you made and wonder what you could have done differently. So, we're talking about the past. One more time. You rarely think back on the choices you made and wonder what you could have done differently. Wonder, think about, imagine something, ok? Então, você raramente lembra das escolhas que você fez no passado e pensa no que você poderia ter feito de forma diferente. Então, raramente você faz isso. Sabe, quando a gente, eu poderia ter dito tal coisa. I could have said this or that. I could have gone with him to, I don't know, Canada. So, do you guys agree? Raramente fazem. I agree. Let's see. When in a public place, you usually stick to quieter and less crowded areas. When in a public place, you usually stick to quieter and less crowded areas. Então, quando está em um lugar público, você geralmente permanece, né? Stick to. Quiet, comparative, quieter,
Or you can say quieter and less crowded areas. Então, e áreas mais calmas, mais silenciosas e menos, e não tão lotadas, né? Mais vazias. So, stick to. You can also use this stick to, for example, stick to the plan. Então, sabe, tipo, se mantenha no plano, segue o plano, stick to the plan. Eu acho que eu anotei aqui alguns exemplos com esse stick to. Let me see here. I don't know. Yeah, here, yeah. If you stick to a law, for example, rule or promise, you obey it or do what it states. So, for example, if you make a promise, you should stick to it. Então, se você fizer uma promessa, se você prometer alguma coisa, você deve manter a promessa. If you make a promise, you should stick to it, okay? Or another example, you'll never learn to play the piano if you're not prepared to stick to it. So you'll never learn to play the piano if you're not prepared to stick to it, to continue trying hard to learn the piano, okay? Tá, deixa eu ver aqui então. When in a public place, usually stick to quieter. Yeah. You tend to focus on present realities rather than future possibilities. Então, você tende a focar mais na realidade do presente, do momento, do que possibilidades futuras. Yes, that's me. I agree. So I tend to focus on present realities rather than, mais do que, quando você está comparando duas coisas, né? Você está escolhendo uma coisa ao invés de outra. So yeah, I agree. You often have a hard time understanding other people's feelings. You often, frequently have a hard time. So it's difficult for you to understand other people's emotions, feelings. Oh my gosh, no, I totally disagree. When starting to work on a project, so you work on a project, okay? So when starting, quando você começa a trabalhar num projeto, to work on a project, you prefer to make as many decisions upfront as possible. Então, you prefer to make as many decisions upfront as possible. Então, quando você começa a trabalhar no projeto, você prefere tomar decisões, como é que eu posso dizer, mais adiantadas, né? In advance. Quanto antes você tomar essas decisões, melhor, quando você começa um projeto. So, I agree. When you know someone thinks highly of you. So when you know someone thinks highly of you, when this person, what does that mean when someone thinks highly of you? When someone has a great opinion about you, when this person likes you very much. So when you know someone thinks highly of you, you also wonder how long it'll be until they become disappointed in you. Nossa, que horror, né? Então, quando você sabe que alguém tem uma opinião muito boa sobre você, né? Thinks highly of you, you also wonder, você também pensa ou imagina, how long it'll be, quanto tempo vai passar until they become disappointed in you, até eles se decepcionarem com você. Nossa, que horror. No, I never think about that, so I totally disagree. Não, se alguém pensa bem de mim, que bom, né? You feel comfortable just walking up to someone you find interesting and striking up a conversation. So we have here walking up and striking up.
Então, o que significa isso, Ellie? Estou caminhando, o que é isso aqui? Então, walk up significa caminhar na direção de alguém e normalmente com um ar de confiança, quando você se sente confiante. So, you feel comfortable just walking up to someone, de se aproximar de alguém, you find interesting, que você acha interessante, and striking up a conversation, e começar uma conversa do nada, tá? Isso significa, tipo, já, pá, ser super direto, tá? So you feel comfortable just walking up to someone you find interesting and striking up a conversation. I kind of disagree. I'm not that confident. You often drift away into daydreaming about various ideas or scenarios. So you often drift away. Então você frequentemente meio que se afasta, sonhando acordado, about various ideas, então sobre várias ideias e cenários diferentes. Ou seja, você gosta de sonhar acordado. You like to daydream, okay? So, yeah, kind of agree. Kind of. People are saying hi, Rodrigo. Say hi to Rodrigo. Hi, Rodrigo. Hi, hello! Ai, meu Deus, é verdade, eu tô atrasado pro negócio. Tá, vamos lá. You look after yourself first. Deixa eu ver se tá aqui o negócio. Yes. You look after yourself first and others come in second. Então, você cuida de você primeiro. You look after. Lembra do look after que eu expliquei no início? You look after yourself first and others come in second. E os outros vêm em segundo. I totally disagree. Eu primeiro cuido dos outros. Even when you have planned a particular daily routine, you usually just end up doing what you feel like at any given moment. So even when you have planned a particular daily routine, you usually just end up doing what you feel like at any given moment. Então, mesmo quando você planejou, né, uma rotina diária bem específica, você geralmente acaba fazendo o que você tem vontade em qualquer momento. Ou seja, não adianta se planejar, se te dá na telha de fazer alguma coisa, você vai simplesmente fazer. I agree. Your mood can change very quickly, ou seja, o seu humor pode mudar rapidamente. Your mood, o seu humor. No, I disagree. You often contemplate the reasons for human existence or the meaning of life. Então, você frequentemente pensa, né, sobre as razões da existência humana e o significado da vida. Human existence or the meaning of life. Yes, I do that all the time. You often talk about your own feelings and emotions. Talk about your own feelings and emotions. Você frequentemente fala sobre os seus sentimentos e as suas emoções. I agree. Next. You have got detailed education or career development plans stretching several years into the future. Ou seja, você tem a sua educação e carreira detalhados, né? Todo o desenvolvimento que você tem, todo o plano de carreira e educação já anos na frente planejados. And I disagree. You rarely dwell on your regrets. You rarely think about your regrets. Então, você raramente pensa nos seus arrependimentos. Do you agree or disagree? I kind of agree. Spending time in a dynamic atmosphere with lots of people around quickly makes you feel drained and in need of a getaway.
Então, makes you feel drained, exhausted, very, very tired, and in need of a getaway. You need to escape. Então, passar um tempo numa atmosfera mais dinâmica, com muitas pessoas ao seu redor, rapidamente te deixam esgotados e precisando fugir. Eu acho que concordo. You see yourself as more of a realist than a visionary. Então, você se vê mais como um realista do que um visionário. Yes, I agree. You find it easy to empathize with a person who has gone through something you never have. So, empathize. E gone through something you never have. Então, você acha fácil você ter empatia por alguém que passou por dificuldades que você nunca passou. Tá? Então, do you agree? I agree. Your personal work style is closer to spontaneous bursts of energy than to organized and consistent efforts. Então, seu estilo de trabalho é mais próximo a explosões espontâneas de energia, spontaneous bursts of energy, than to organized and consistent efforts. É mais realmente essas explosões espontâneas de energia do que esforços organizados e consistentes. I disagree. Eu acho que tá terminando. Your emotions control you more than you control them. Control. Então, suas emoções controlam mais você do que você as controla. Disagree. After a long and exhausting week, a fun party is just what you need. Então, depois de uma semana longa e cansativa, uma festa é só o que você precisa. I totally disagree. You frequently find yourself wondering how technological advancement could change everyday life. Então, você frequentemente se vê pensando como os avanços tecnológicos poderiam mudar a sua vida, né? O seu dia. I disagree. You always consider how your actions might affect other people before doing something. So consider how your actions might affect other people before doing something. Então, você sempre considera como as suas ações podem afetar outras pessoas antes de fazer alguma coisa. Yes, I agree. You still honor the commitments you have made, even if you have a change of heart. A change of heart. When you change your opinion about something. É uma expressão, this is an expression. Então, você ainda honra os seus compromissos ou as coisas que você disse que ia fazer, mesmo quando você muda de opinião ou de sentimento. Yeah, I agree. You rarely feel insecure. Insecure. Você raramente se sente inseguro. Disagree. Agora sim, acho que a gente terminou. Yes, I'm a mediator. A mesma personalidade que deu antes para mim é essa daqui. E vocês? And you? What's the result? Qual foi o resultado? Deixa eu vir aqui. O meu foi exatamente o que já tinha dado. Pessoal, tô atrasadíssima para um outro compromisso. Oh my gosh. Mas eu tô super curiosa para ver o resultado de vocês. Vocês podem me dizer lá no grupo. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao resultado de vocês, vocabulário e tudo mais, a gente pode ver isso lá também, tá? Daí a gente vê com mais calma, porque senão fica muito longo aqui também. Um beijo, gente. Beijo aí em todos vocês. E a gente se fala daqui a pouquinho. A Ellie tá super atrasada, mais de 10 minutos atrasada para outra coisa. Mas eu vejo vocês em breve lá no grupo, aí vocês me digam lá todos os resultados que vocês tiveram, tá?
Rodrigo is here. Hi, Rodrigo. Hi, Tô how are indo. you? Yes, yes. Bye, guys. Bye. See you. See you.